Então fique atento, porque esse é o mercado que vai explodir ano que vem também. E eu queria ter tido essas sacadas lá em 2017 e 2018, na época de social, por exemplo. Quais são as tendências para 2025? Quais são as áreas de saúde e segurança no trabalho que vão bombar? Com certeza vão bombar. Hoje nós vamos falar sobre duas áreas que vão se destacar no cenário de saúde e segurança no trabalho em 2025, e você precisa ficar atento, porque uns vão se descabelar, aqueles que tiverem cabelo para se descabelar, e outros vão surfar a onda dessas oportunidades. Eu tô gravando esse vídeo no final de dezembro, 2024 já tá na rapinha e 2025 já tá na porta. E a pergunta que eu faço para você é: o que você tem feito para se transformar num profissional diferente ou diferenciado em 2025? O que você vai fazer para que o próximo ano seja diferente na sua vida? Tem um tempo que eu não faço isso, então já vou começar te pedindo para você se inscrever se você ainda não é inscrito aqui no canal e deixar um like, porque esse conteúdo ele é muito precioso, tanto para mim e acredito que seja para você. Então vamos direto ao ponto, sem enrolação, porque hoje eu tô falando de oportunidades, eu também tô de férias, então não me julguem se eu usar um vocabulário um pouco mais relaxado, porque eu tô de férias, mas tô aqui fazendo conteúdo para você. As duas maiores ondas já surfadas no mercado de saúde e segurança no trabalho, com certeza foi o E-Social e o PGR lá em 2021, 2022. Existe uma estatística que diz que 30% das vagas ocupadas hoje no mercado de saúde e segurança no trabalho foram criados na demanda do E-Social, e elas permanecem até hoje. E eu ouso dizer para você que pela movimentação de vagas que eu vi naquela época, 2020, 2021 até 2022, talvez tenha sido muito mais de 30%. E eu acho que algo semelhante vai acontecer agora em 2025. A primeira área que a gente percebe que vai se destacar em 2025 é com certeza a gestão dos riscos psicossociais, e percebam que eu usei a expressão gestão. Guardem essa palavra que daqui a pouco a gente volta a falar dela. Muitos dos profissionais de saúde e segurança do trabalho que hoje estão atuando não estão familiarizados com o tema dos riscos psicossociais. Até já ouviram falar, têm escutado muito, mas não conhecem a fundo, não sabem como levantar, não sabem como identificar, como integrar isso no PGR. E para isso, eles precisam conhecer de fato quais são os riscos psicossociais, quais são os fatores de risco. Afinal, ninguém gerencia o que não conhece, não é? E aí depois disso, eles precisam metrificar isso numa matriz lá dentro do PGR para obter o nível de risco ocupacional e saber a partir daí priorizar e criar as medidas para prevenção e intervenção com relação aos riscos psicossociais lá no PGR, no seu plano de ação, por exemplo. E falando em plano de ação, olha só que preocupação. Você sabe quais são as medidas possíveis para mitigar os riscos psicossociais que você identificou no PGR? Então eu imagino que o mercado está se moldando para integrar e interagir aí com outros profissionais, como psicólogos, terapeutas, assistentes sociais e com certeza os ergonomistas, e sem contar na preparação necessária para os técnicos de segurança, para os engenheiros e para os médicos do trabalho. Então o SESMIT já tem dever de casa para fazer aí. Como eu sempre digo para você, desde o levantamento na elaboração do PGR até aquilo que a empresa vai fazer, tudo depende de uma equipe multidisciplinar. E agora você está percebendo que a equipe multidisciplinar é mais multi do que nunca. E aí eu percebo que vai ter um terremoto aí na área de saúde e segurança do trabalho em 2025, né? Agora imagina só que legal se você é técnico, engenheiro, médico, ergonomista, quaisquer áreas aí que vão se relacionar com riscos psicossociais, se você se capacita na gestão primeiro, antes aí da maioria dos profissionais. Com certeza você vai ser altamente requisitado aí na sua região, e por que não extrapolar a região, já que agora a internet está aí para todo mundo. E eu queria ter tido essas sacadas lá em 2017 e 2018, na época do E-Social, por exemplo. Mas eu vou dizer para você que eu aproveitei sim essa época lá do E-Social em 2018. Aliás, eu comecei a estudar o E-Social desde 2015, né? Então quando veio a época do E-Social 2018, 19, 20, 21, até o início de 22 ali, eu já estava bem mais inteirado do que a grande parte das pessoas que estavam à minha volta. Não falo isso com ego, eu falo isso, na verdade, com orgulho de ter gastado aí várias horas e noites madrugadas estudando. Então o que isso gerou para mim? Isso me gerou a facilidade de entender o tema, de saber trabalhar com o tema, então me abriu muita porta e muita oportunidade. Muito trabalho me apareceu e até sociedade me apareceu com isso aí. E é a mesma coisa que eu recomendo para você. Essa é a hora de você se capacitar com relação aos riscos psicossociais, porque esse oceano ainda está azul. E com isso eu aproveito para te falar de uma baita oportunidade. No início de dezembro, que foi há poucos dias, a gente teve a nossa primeira turma de capacitação na gestão ou gerenciamento dos riscos psicossociais no PGR. E aí, junto de mim, ali estavam Felipe Aled, que é ergonomista Bergo, a Gabi Vinco,
que é psicóloga e também gestora de RH, e a gente falou sobre o gerenciamento dos riscos psicossociais em 3 módulos, onde no primeiro a gente abordou o levantamento e identificação dos riscos, no segundo a gente abordou a integração dele no PGR, passando pela matriz, desenvolvendo o nível de risco, chegando no plano de ação, e terminou no último módulo, onde você de fato implementa o plano de ação com as medidas de prevenção e intervenção contra aí os riscos psicossociais. Foi bem legal e essa turma ficou gravada, ela está disponível para você. Então, se você quer se capacitar sobre esse assunto, o link está na descrição no melhor preço que você vai encontrar. É só você clicar e você vai estudar lá com a gente. Você não vai perder a oportunidade de sair na frente em 2025, não é? Então, dito isso tudo e voltando ao assunto, eu preciso dizer para você o seguinte. Lá no começo eu disse para você que tinham 2 áreas de destaque para 2025. Mas antes de eu passar para a segunda, eu preciso só concluir aqui porque a primeira ela tem uma sub-área, então ela pode também se dividir em 2 e ao final desse vídeo talvez a gente tenha 3 áreas de destaque. Então não é só você elaborar o PGR entregando dentro dele os riscos psicossociais. Você precisa nesse momento também pensar no gerenciamento. Por isso que eu falei para você lá no começo, prestar atenção na palavra gestão. E sim, o gerenciamento do risco psicossocial ele é um subnicho. Primeiro, você tem a elaboração do PGR, então tem várias atividades que você precisa para elaborar o PGR, levando em consideração os riscos psicossociais. E esse é o mercado. Existe um submercado aqui, que são os profissionais que vão estar capacitados para girar o plano de ação, para fazer de fato o gerenciamento, implementar medida, verificar se aquilo foi eficaz. E eu estou falando de riscos psicossociais. Então, imagine você que se você identificou pessoas em transtorno mental, você vai precisar ter psicólogos, terapeutas, assistente social. São cargos que as empresas vão começar a contratar para lidar com os riscos que foram inventariados. Então, o que vem depois do PGR também é uma ótima oportunidade e tendência para 2025. Com isso, eu concluo para você que não é só fazer o PGR. O campo vai estar aberto para quem tiver capacitado, quem souber implementar ações e gerenciar as ações com relação aos riscos psicossociais. E acredite, isso vai estar muito em alta no próximo ano. E agora, partindo daí, a gente vai para a segunda área de destaque. Ou talvez a terceira, já que eu já entreguei 2 ali embutidas na primeira, né? Mas nessa próxima área de destaque a gente tem de fato o quê? O gerenciamento dos riscos ocupacionais. Sim, o GRO. As pessoas confundem PGR com GRO até hoje, você acredita nisso? PGR é um programa que consolida o seu gerenciamento de riscos ocupacionais. Só que o GRO, que está lá no item 1.5 inteiro da NR1, ele tem uma série de ações além do PGR e as empresas não estão tomando o cuidado de cumprir. Imagina o seguinte, agora, ao final de 2024, a gente está fechando o 3º ano da era PGR. Começou em janeiro de 22, aí teve 22, 23, 24. Então, nesse momento, nós, profissionais de saúde e segurança, já deveríamos estar mais maduros no gerenciamento de riscos. Mas acredito, a grande maioria ainda não, só está fazendo PGR. Mas sabe quem foi que amadureceu muito nesse período? A fiscalização. O Ministério do Trabalho conseguiu entender quais são os maiores pontos de falha, tanto no PGR quanto no GRO. Lá no PGR, os maiores pontos de falha estão ligados à falta de critério para priorização e também no plano de ação genérico, aquele que não está ligado, ou quando as ações, as medidas que foram propostas não estão ligadas aos riscos que foram inventariados. E tome cuidado para você não fazer isso também lá nos riscos psicossociais, tá? Mas voltando aqui no PGR e no GRO, esse é um problema que já foi encontrado pela fiscalização. Eu já peguei alguns autos de infração por aí, onde o fiscal disse que o PGR era genérico. Não queira isso na sua casa. Falando em gerenciamento de riscos e PGR, recentemente fiz uma live onde eu falo das 4 etapas para a elaboração do PGR. Ficou bem legal, eu estou entregando bastante coisa lá, então se você quiser, é só clicar no link que está na descrição, dá uma olhada lá, porque tem muita coisa e você vai aprender bastante lá. Agora, voltando no GRO, olha só, uma vez que você propõe a implementação de uma medida, você precisa ir lá e verificar se ela foi eficaz, não precisa? E em verificando que ela foi eficaz, ok, tudo certo, você precisa ter isso registrado. E se ela não foi eficaz? Ela volta para o começo. Você vai ter que reavaliar o risco e refazer o seu plano de ação considerando que aquela medida que você implementou não funcionou ou não funcionou completamente. Com isso, o gerenciamento, o plano de ação é um organismo vivo. E a fiscalização do Ministério do Trabalho busca empresas que estão fazendo isso da forma correta. Só que a grande maioria recebe o PGR e engaveta nos seus HDs, porque agora é digital, né? Tudo PDF. Isso é um problema, porque quando você é solicitado numa fiscalização, você recebe a notificação para juntar a documentação, você só manda o seu PGR com um plano de ação todo em aberto e não tem documentação para comprovar que você implementou as medidas, isso com certeza vai voltar como autuação ou como auto de infração.
E é por isso que eu falo para você que o gerenciamento de risco ocupacional é uma das maiores oportunidades de renda em 2025. Porque você faz um PGR, entrega no colo da empresa e ela tem que se virar para implementar as medidas. E na maior parte das vezes ela não sabe o que fazer. Então, as empresas estão ansiando por profissionais que saibam fazer o gerenciamento dos riscos. E acredite, fazer gerenciamento do risco não é marcar um xizinho ali no plano de ação. Você precisa ter documentação que comprove que aquela ação foi implementada e as suas etapas de implementação precisam estar registradas. Quem é que diz isso? A NR1, está no texto dela. Então, tem muita gente lá com PGR, quando muito, marca um xizinho digital lá no plano de ação, mas não tem documentação que comprova que de fato implementou as medidas que foram propostas. E aí, com isso, somado ao fato de que a gente tem a inclusão agora dos riscos psicossociais no PGR, a gente tem uma mudança substancial, gigantesca para 2025 com relação ao gerenciamento dos riscos. Então fique atento, porque esse é o mercado que vai explodir ano que vem também. E falar de gerenciamento de riscos é o foco do GRO 360. Lá você aprende a elaborar o PGR com o modelo editável que eu mesmo elaborei para trabalhar nos meus clientes. Aprende a gerenciar o risco e eu mostro como fazer isso e mostro as ferramentas e disponibilizo as ferramentas que eu uso para fazer os registros das implementações que você fez. Se você é iniciante, você é estudante, estagiário ou está no seu primeiro emprego, não precisa se preocupar, porque eu começo sempre dos princípios, então você vai conseguir acompanhar desde o começo. Se você já é pró em saúde e segurança do trabalho, então também é para você, porque vai aumentar a sua visão sobre o gerenciamento e até sobre o mercado de trabalho e o mercado de negócios. Olha só, até advogado a gente tem lá estudando com a gente no GRO 360. E aí eu digo para você o seguinte, por tudo que ele está ensinando e tudo que ele está entregando para que você já possa sair trabalhando, ele é o curso mais barato que você vai encontrar no mercado. É sério, cara, não dá para perder não. Esse é o melhor momento que você vai ter para se desenvolver em saúde e segurança no trabalho. O link está na descrição, o QR Code também está na tela, é só você escolher por onde você começa a estudar com a gente. Chegamos de fato ao fim do ano, ou início, dependendo de quando você está vendo esse vídeo. Eu queria dizer para você que foi um prazer estar aqui com você nesse canal ao longo desse ano, também dos últimos que passaram, né? Mas 2024 foi um ano muito importante pra gente, um ano de muito crescimento, e vocês ajudaram a gente a crescer também. E eu também quero saber o que você quer saber sobre saúde e segurança do trabalho. Então, diz aí nos comentários qual assunto você quer que a gente fale. Aproveito e peço a Deus que Ele abençoe a sua vida pessoal e profissional. Aqui na tela eu tô deixando outros vídeos que vão agregar a esse que você acabou de ver, vão agregar conhecimento para te ajudar a fazer um 2025 magnífico. Fique com Deus, feliz ano novo. Tchau, tchau.